Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gilson, sou professor de História e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Iluminismo, que é o conteúdo que vocês estão estudando agora. O Iluminismo ele é um movimento intelectual, né, filosófico, científico, cultural, que surgiu na Europa no século XVII. Contudo, ele vai se fortalecer no século XVIII. Durante o século XVIII, a Europa, esse movimento é conhecido como o século das luzes, dentro da Europa. O Iluminismo, então, ele pode ser definido como o século das luzes ou também como o período das ilustrações. Fazendo, assim, uma alusão ao termo ilustração ou o termo século das luzes, a gente lembra de luz, né, automaticamente, que é o que clareia. Então, o que esse movimento ele vai pregar, na verdade, é a utilização do conhecimento e uso da razão que vem através do esclarecimento, certo? Então, basicamente, é esse o termo que o movimento iluminista ele vai propor, o esclarecimento e o uso da razão para que tirasse a população do estado de ignorância, do estado de opressão que o povo da Europa estava sendo submetida. Isso, pessoal, por causa do sistema de governo que até então vigorava dentro da Europa, que predominava lá, né? Que é o absolutismo. Então eu posso falar para vocês que o movimento iluminista, ou iluminismo, ele combatia o antigo regime. Ele vem para combater o antigo regime, né? Ele vem para contrapor. Se o iluminismo ele combate o antigo regime, que é o absolutismo, automaticamente vocês vão pensar o seguinte: ele também combate as práticas mercantilistas. Sim, o iluminismo ele vai se dividir em duas partes. Ele vai se dividir na questão do liberalismo político e na questão do liberalismo econômico, né? A palavra liberalismo já fala liberdade, né? Então vem o liberalismo político e o liberalismo econômico. Dentro do liberalismo político, eu vou falar para vocês sobre o pai desse liberalismo. O pai do liberalismo político é o John Locke. John Locke ele fala sobre a questão dos direitos naturais, o direito da propriedade, o direito à vida, os direitos das pessoas como cidadãos, certo? Então, John Locke, basicamente, ele é um filósofo iluminista que vai falar sobre a questão dos direitos naturais da população. Um outro filósofo iluminista, que eu gosto muito também até de falar sobre ele, às vezes, assim, de comentar, porque até gera algum tipo de debate, é Rousseau. Rousseau, ele fala sobre a questão da democracia, né? Que o poder ele emana do povo. O governante ele pode controlar a sociedade, ele pode governar, desde que ele governe de acordo com a vontade da maioria. Porque se ele não governar de acordo com a maioria, ele deve ser destituído do poder. Rousseau ele escreve um livro também chamado Contrato Social, onde estabelece isso. O governo, a população pode ter um governante, alguém para governá-los. Contudo, esse governante ele tem que atender às necessidades da sociedade, atender a população. Então é basicamente isso que que se trata no livro dele, no Contrato Social. Tem um outro filósofo iluminista chamado Voltaire. Voltaire, ele é um filósofo iluminista conhecido por criticar a Igreja Católica daquele período. Ele também criticava a questão da liberdade de expressão, né? Ele defendia, na verdade, a liberdade de expressão e criticava a Igreja Católica. Essas são as características de Voltaire. Tem uma frase de Voltaire que eu gosto muito de falar ela, que é o seguinte: posso não concordar com suas palavras, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Então, ali ele expressa, né, a questão da liberdade de expressão, ele autoriza a pessoa a ter a liberdade de expressão, o direito da pessoa poder dizer, certo? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o que é liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, ela está relacionada com os seus direitos. E então você não pode passar falar assim, só porque você tem a liberdade de falar, você vai passar por cima dos direitos de outras pessoas, ofendê-las. Isso não está relacionado com liberdade de expressão, tá? É, um outro filósofo iluminista que faz parte do liberalismo político é Montesquieu. Montesquieu provavelmente ele influenciou muito a nossa sociedade atualmente, porque foi ele que desenvolveu o sistema tripartidário, né, que é a questão da criação dos três poderes. Ele vai criar o poder executivo, legislativo e judiciário. E ele fala que esses governos, esses poderes eles têm que estar em harmonia. E nenhum se submete ao outro, porque um tem que fiscalizar o outro. Sendo assim, é para combater o sistema de corrupção. Então, ele fala que
um governante, ele não tem que governar de forma soberana. Ele tem que se submeter a um desses três poderes, certo? Então ele não governa de forma sozinha. É, em relação a Diderot e d'Alembert, eles também são dois filósofos iluministas. Eles também eles vão estimular, na verdade, a propagação de informação através da criação da enciclopédia, que eram pequenos verbetes, né? Verbetes, tipo na verdade, essas enciclopédias é como se fossem grandes dicionários com bastante informação. Então, cada informação ela trazia uma definição. A enciclopédia vai ser muito importante para a propagação de informação nesse período. Apesar de algumas pessoas tentar boicotar, proibir colocar esses livros da enciclopédia no index, que é a lista de livros proibidos da Igreja Católica, não vai muito funcionar, porque houve a propagação, eles vão construir 35 volumes, né? E esses 35 volumes vão se espalhar por toda a Europa. Então a enciclopédia, ela é uma forma também de propagação, né? Quando eu falo de propagação do iluminismo, é porque esse movimento ele vai afetar não só os países europeus, ele vai chegar também na América, vai influenciar na independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776, que vai ser influenciado com os ideais iluministas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, e também vai chegar no Brasil, tá? Durante a Conjuração Mineira e Baiana, onde eles vão tentar fazer o processo de emancipação do Brasil. São movimentos separatistas que são influenciados pelos ideais iluministas lá do século XVIII, ok? Então, basicamente, sobre a questão política, do liberalismo político, é isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos ter também um liberalismo econômico, que ele vai combater o antimercantilismo, ele vai ser antimercantilista, ele vai combater o mercantilismo, né? Ele vai vir como oposição. Mercantilismo a gente sabe que é o acúmulo de bens de ouro e prata, né? Que foi financiado pelos reis, pelos monarcas, e esse mercantilismo agora ele vai ser criticado por Adam Smith, o pai do liberalismo econômico da época. Adam Smith ele vai trazer a questão da liberdade econômica, né? A lei da oferta e da procura. Ele vai bater de frente também com a questão do Estado. O Estado, ele não, segundo Adam Smith, não deveria intervir na economia. Então, pessoal, é basicamente isso, esse movimento iluminista, tá? Eles vão trazer a luz, que é a razão, e o conhecimento, esclarecendo as dúvidas para as pessoas, tirando a pessoa do estado de ignorância. Se a pessoa não sabe do poder que ela tem, através do iluminismo, né, ela acabou descobrindo isso e eles criaram força. Esse movimento iluminista, tá, pessoal? Ele vai ser bastante influenciado pela classe burguesa que surgiu ali durante a Baixa Idade Média, né, que surge ali a burguesia. Ela se fortalece durante a formação das monarquias nacionais, depois que centraliza o poder na mão do rei. E por fim, elas vêm ali agora para combater essa centralização de poder absoluto, né, dos reis, ok? Eu espero ter ajudado vocês. Dá um like para mim aí, beleza? E até a próxima aula.